As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Os melhores conselhos de nutrição são aqui, na Rádio Observador, sempre com a Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Eu sou o Nelson Ferreira e no Aprender a Comer de hoje vamos falar sobre Páscoa. Páscoa sem culpas. Será que isto é possível? Eu não acredito. Não acredito que seja possível, mas vamos tentar com a Mariana Chaves. O que é que podemos comer? O que é que devemos evitar? Até porque a Páscoa, como outras alturas do ano, é de encontros familiares, não é? De alguns excessos alimentares também. Vamos aqui começar pelos pratos típicos da Páscoa. Fala-se muito no bacalhau com natas, no borrego com favas e do cabrito com batatas, talvez seja o meu favorito. Já vamos tentar saber qual é que é o mais equilibrado. Algum deles é mais equilibrado? Parecem-me todos bem fortezinhos, não é? Mas olha, são, verdade, mas a tradição tem que prevalecer, não é? E portanto a solução não é passarmos a comer uma carne branca ou um peixe branco e substituir os pratos. É saber dentro destes, se tivermos a opção de escolha, quais é que seriam os melhores. E então, quais é que são os pontos aqui a avaliar? Claro que são avaliações assim genéricas, mas devemos olhar para, óbvio, quantas calorias mais ou menos é que este prato nos dá, mas quanto de gordura, porque é isso que estamos aqui a falar de 3 pratos com alguma gordura, e quanto de fibra, porque é essa a fibra que vai nos permitir ter uma digestão mais fácil, vai nos permitir não absorver tanto, e portanto o que temos aqui é um bacalhau com natas, 750 calorias por porção, mais ou menos. A porção seria uma dose, uma dose que nos servem num restaurante, assim com as duas mãos juntas. Vai ter 20 gramas de gordura saturada e 3 de fibra. 3 de fibra é muito pouco para um prato. Claro que podemos juntar uma boa dose de salada, mas estamos só a analisar este prato. Se formos para o borrego com favas, aí as coisas já mudam. Aqui nós já temos, em termos de fibra, 10 a 12 gramas de fibra. Claro que em termos de gordura vamos ter também mais ou menos estas 25 gramas de gordura, mas já vamos ter muito mais de fibra. Okay. Já no cabrito assado é novamente as 3 gramas de fibra que nós temos aqui e as 20 gramas de gordura. Portanto, em termos de gordura vai ser... Em termos de gordura vai ser bastante equivalente. Okay. Em termos de fibra é equivalente a comer bacalhau com natas. Portanto, aqui... Mas o que faz a diferença, se nós olharmos bem, é a leguminosa. Pois, nós não podemos juntar aqui uma salada para fazer. É isso, uns legumes. Ou seja, aqui o ideal era... Portanto, se nós conseguíssemos acompanhar aqui o cabrito com os legumes em vez das Repara que eu batatas... só estou interessado nas tuas dicas para o cabrito, não é? Exatamente. Acho muito bem. Portanto, cozinhar de forma lenta a carne, que é a forma mais saudável, com os legumes em vez das batatas. E se pudéssemos juntar leguminosas. Assados? Legumes assados? Legumes pode assados, ser? Por exemplo, ao mesmo tempo. E umas leguminosas. As favas estofadas, umas ervilhas estofadas, ou mesmo um grão. Vai ser aqui um apontamento que vai dar muito mais fibra e isso é que torna o prato mais saudável. Nesta competição da Páscoa. Muito bem. Olha, temos o costume também, diria eu, se calhar pouco saudável, de dar ovos de chocolate na Páscoa. Isto não é de agora, pois não? Não, olha, achei graça, fui pesquisar um bocadinho sobre isto, porque realmente faz parte da tradição, ou pelo menos os supermercados estão repletos de ovos de chocolate, e a verdade é que isso só acontece desde o século XIX, foram os franceses que começaram a produzir ovos de chocolate, e na verdade o que se dava antigamente, idades médias, etc., era oferecer-se no domingo de Páscoa ovos cozidos e pintados. Pois era. E era muito engraçado que isto voltasse a acontecer, não fossem só as crianças na escola a pintar os seus ovos. Que é muito melhor do que comer os de chocolate, não é? Pelo menos são ovos cozidos. Olha uma coisa, mas agora damos de facto ovos de chocolate, de amêndoa. Como é que podemos escolher os melhores? E qual é que é a quantidade mais ou menos razoável, se é que existe, não é? Existe, claro, existe, okay. Sem dúvida. Menos mal. Eu acho... As amêndoas de antes não eram de chocolate, mas tinham aquela capa de açúcar, não é? Isso, que também não é nada corante. E corante, para lhe dar uma cor. Cores. Olha, eu acho que tradição é tradição, e como é óbvio, as crianças e os adultos, há muitos adultos à espera do dia de Páscoa, do domingo de Páscoa, para comer o seu chocolate. Portanto, só para as pessoas terem aqui uma métrica, a OMS diz-nos que a recomendação de açúcar adicionado no nosso dia é de 25 gramas. Então, o que eu acho que é mais sensato é as pessoas saberem, então, 25 gramas é quanto em amêndoas. E claro que as amêndoas que têm
a própria amêndoa lá dentro, fruto seco ou a avelã, vão ser muito mais benéficas porque vão nos dar gorduras saudáveis e fibra. Mais uma vez a fibra para fazer uma absorção mais lenta do açúcar. Mas então, estas 25 gramas de açúcar em amêndoas destas, que eu estou a falar com a amêndoa lá dentro, são cerca de 6 a 7 amêndoas. Agora, se me disserem assim, bom, mas eu, para além do domingo de Páscoa, depois levo para casa, ainda quero na segunda-feira, ainda na terça, ainda na quarta. Então aqui, o mais sensato será pensarem, se querem dividir isto em 3 dias, então façam 3 ou 4 amêndoas no final, mas sem culpa, porque ainda estão dentro de valores razoáveis do que é considerado saudável. E para quem fica com aquela sensação de barriga inchada depois da refeição, é típico nestes encontros familiares, não é? Sem dúvida. E é de evitar o tal digestivo também, que não é nada saudável. Por isso há aqui outras técnicas. Sim, olha, é um sinal claro que abusamos, não é? E que não soubemos parar quando o nosso corpo deu sinais de que já estava tudo bem, não é? Há técnicas para o fazer em termos nutricionais, ou seja, há chás que nos ajudam, ajudam a acelerar um bocadinho a digestão, vamos dizer assim, que é o chá de hortelã, o chá de funcho, atua principalmente a nível dos gases, e o chá de anis também ajuda muito na digestão. Agora, água com gás também ajuda no processo digestivo. Que engraçado, parece que ficamos, às vezes, no início, parece que ficamos assim ainda mais inchados, não é? Sim, mas é já comprovado que em termos de saúde do estômago ajuda-nos mesmo quase que a recalibrar ali e a finalizar a nossa digestão. Também o kombucha, sabes? O kombucha, como é uma bebida fermentada, também nos ajuda a terminar a refeição e estarmos com a sensação de que estamos realmente com a digestão bem feita, porque um dos problemas desta sensação de infartamento é que normalmente é uma sensação de que comemos mais e no estômago a comida permanece mais tempo porque foi em grande quantidade e nós não produzimos as enzimas suficientes para digerir aquele alimento que está no estômago. Ora, o problema não é só no estômago, portanto, as pessoas costumam sentir-se realmente infartadas, e o tal digestivo é uma das coisas que talvez ponham em cima da mesa. Alguns, na verdade, até vão buscar alternativas de farmácia para fazer a digestão. Os sais, aqueles sais minerais. Exatamente, não querendo dizer aqui nomes, mas é um bocadinho por aí. Mas a verdade é que não é só essa a sensação. Isso vai ter uma repercussão a nível intestinal. E o que é que acontece? Quando o alimento não é totalmente digerido, quer dizer que ele passa aos bocados grandes, em vez de ser bocados pequenos para o intestino. E o intestino é um tubo, sim senhora, mas é como se tivessem muitas células lá, tudo no metro, tudo muito aconchegadinho umas ao lado das outras, sem espaço entre elas. E o que acontece é que, quando nós começamos a deixar passar para o intestino bocados maiores, essas células vão se afastando e criando como se fossem uns pequenos buracos entre elas. E com isto passam alimentos mal digeridos e passam outras coisas, passam vírus, passam bastantes substâncias. E como temos o nosso sistema imunitário logo ali embaixo do nosso intestino, mesmo à volta, o que acontece é que nós começamos a ficar intolerantes a alimentos, começamos a criar barrigas muito grandes, de repente, com muita fermentação e às vezes até aumento de risco de doenças autoimunes. Portanto, quando nós falamos que uma refeição nos faz ficar infartados e com uma sensação de má digestão, temos que atuar em melhorar a digestão. E para isso, eu sou apologista de que se deve ter connosco enzimas digestivas. Ou seja, se eu sei que por algum... Onde é que isso se arranja? Para farmácias, ervanárias, online, farmácias, tem este nome, enzimas digestivas, que são aquelas que nós produzimos no nosso corpo, mas também existem em suplemento alimentar. E se tiveres isso sempre à mão, ou seja, claro que o ideal seria não chegares lá. Sim, mas chegaste, para pelo menos minimizar o efeito que podes ter no resto do teu corpo, as enzimas digestivas no final desse almoço da Páscoa, se calhar, era uma boa solução. Olha, e faz sentido pensarmos um bocadinho no nosso dia, porque estas festividades da Páscoa também realizam-se um bocadinho ao almoço, não é? O almoço é que é um grande fartote. Devemos, se calhar, pensar no que é que comemos ao pequeno almoço, no que é que vamos jantar também para equilibrar aqui um bocadinho as coisas? Sem dúvida. Claro que há aqui muita individualidade. Há pessoas que normalmente não tomam o pequeno almoço e que, claro que eu não vou dizer para elas passarem a tomar o pequeno almoço no domingo de Páscoa. Mas quem sempre toma o pequeno almoço e de repente naquele dia decide não tomar só porque, já que eu vou comer tanto... Já tenho um grande almoço. Não me parece muito sensato, não é? Não é muito sensato, porque na verdade aquela vontade de comer vai ficar muito maior quando começarem a comer o almoço e mais difícil de saciar. Portanto, a ideia é para quem costuma ter a rotina do pequeno almoço, desde que compras 12 horas de jejum da noite anterior até essa altura, deve ter um pequeno almoço
leve, mas rica em proteína e em fibra. Claro que não é a altura para ir comer um pastel de nata ao café. Mas, por exemplo, um iogurte natural com umas frutas e um bocadinho de aveia, ou, se quiser alguma coisa a correr, então que sejam os frutos secos com um bocadinho de fruta. Agora, o jantar... E o jantar também? Tem que ser alguma coisa simples. Portanto, se calhar uma sopa com um ovo cozido, ou um bocadinho de peixe branco que tem fácil digestão com os legumes salteados, e um chá digestivo daqueles que nós falámos há bocadinho. Ajuda. Olha, vamos só olhar aqui muito rapidamente para as crianças, porque elas é que são mais descontroladas nestes encontros familiares. Claro, adoram os doces. Como é que controlamos isto nos mais pequenos? Olha, eu acho que tem tudo a ver com a expectativa e, portanto, estruturar um bocadinho o dia é muito importante e ter alternativas. Por isso, primeiro conversar com as crianças de que, independentemente dos ovos e coelhinhos que receberem, o que é que vai acontecer? Naquele dia vais poder comer 2 ou 3 ou 1 e depois distribuir durante 2, 3 dias. Eu acho que é o mais sensato, sempre após a refeição, nunca como um lanche ou como alguma coisa no pequeno almoço. Fomentar a partilha entre primos, entre amigos, ou com os avós e com os pais e com os tios, e ter alternativas, como ter, por exemplo, umas pipocas sem açúcar, pipocas que fazem em casa, palitos de cenoura, frutos secos, fruta, porque vão estar ávidos por sabor doce e devíamos dar prioridade à fruta, e guardar numa caixa, num sítio onde as crianças não vejam, nos dias a seguir à Páscoa, porque estar a pedi-los para não comer e de repente a caixa está sempre lá à frente deles, não é possível. Muito bem, foi um episódio todo ele dedicado à Páscoa. Ainda haveria muito para falar, principalmente das sobremesas e doces, Mariana, que é outro dos problemas desta Páscoa, mas temos de ficar por aqui. Podem escutar o Aprender a Comer também nas plataformas de podcast no Spotify. A Mariana Chaves tem sempre uma pergunta para que responda. E boa Páscoa, Mariana. Boa Até Páscoa, para a semana. Nelson, até para a semana.